Questão 4. O Senado Federal suspendeu 2 artigos da Lei Delegada X. Entendeu a Casa Legislativa que o presidente da República havia legislado sobre matérias estranhas à delegação legislativa. O presidente da República ingressou com mandado de segurança no STF para que fosse cassada a resolução senatorial que havia suspendido a eficácia dos dispositivos suspensos. Com base no exposto, responda se é possível ao STF conceder a ordem de segurança nos termos pretendidos pelo presidente. Vamos lá. Você precisa conhecer a norma inscrita no artigo 49, inciso 5 da Constituição. Essa norma diz o seguinte, que compete exclusivamente ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Observaram? Compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Quem suspendeu os artigos da Lei Delegada X conforme o comando do enunciado? O Senado Federal. Logo, o Senado Federal não tem competência constitucional para poder sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa. O Senado não tem competência para exercer essa prerrogativa. Primeira observação dessa questão é isso. Então, a conduta aqui do Senado Federal viola o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Eis que não compete ao Senado, e sim ao Congresso Nacional, esta prerrogativa. Por outro lado, em que pese a violação à Constituição, o mandado de segurança é instrumento para tutelar a prioristicamente direito subjetivo e não a ordem jurídica objetiva. Então o STF não vai poder conceder a ordem, porque o mandado de segurança não é a via adequada para esse propósito. O presidente da República poderia, se fosse o caso, ingressar com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, porque ele é legitimado universal para o ajuizamento dessa ação do controle concentrado de constitucionalidade. E como causa de pedir, ele poderia, por exemplo, alegar aqui a violação à Constituição nesse aspecto, no sentido de que a lei delegada, ou esses dispositivos da lei delegada, foram suspensos por um órgão do Legislativo que não tem competência para tanto. Compreendemos? Então vejam só, a análise dessa questão, você tem que verificar violação ao artigo 49, inciso 5, por parte do Senado Federal, que não é o órgão competente para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem limites de delegação legislativa. Por outro lado, mandado de segurança é instrumento de natureza constitucional para a tutela de direitos subjetivos e não da ordem jurídica objetiva. Então, o instrumento eleito pelo presidente da República não é a via adequada para o propósito por ele colimado. O que ele poderia ter feito? Poderia ter ajuizado uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. E assim encerramos a análise da questão de número 4.